Cara, e teve mais uma cena do Vini Júnior viralizando lá na Espanha. O programa É o Dia Depois, da TV espanhola do Movistar Plus+, fez uma leitura labial do jogador reclamando com o Xabi Alonso que o Gonçalo Garcia não estava tocando a bola para ele e que tinha que tocar, porque depois quem é vaiado é o Vinícius Júnior. E olha, de fato, o Vini quando saiu de campo substituído pelo Xabi Alonso, uma parte da torcida vaiou o jogador, como uma parte também aplaudiu o atleta ali. O que eu queria falar não é sobre isso não. Não é sobre a reclamação do Vinícius Júnior, até porque hoje tudo é gravado, filmado, investigado, comentado, dilacerado pela imprensa e pelos torcedores de todos os ângulos e formas possíveis. O futebol virou uma fábrica de pelo para se procurar em ovo. E cara, mais uma vez é o nome do Vini que está nas notícias, nas manchetes e não da vitória do Real Madrid. A minha impressão é que depois do documentário que o Vini teve lá na Netflix, só se fala do jogador pelo que excede o futebol. A vida pessoal, o estilo, as brigas, o namoro, a renovação e tudo mais, menos o que mais importa sobre o Vinícius Júnior, que é o futebol. E cara, o Vini é um baita do jogador, odeiam ele pela postura, pelo enfrentamento e pode ser que às vezes ele seja também o tipo de cara que tem o afrontamento à flor da pele. Só que cara, o Vini está se colocando em muitas situações onde as atitudes dele estão escondendo o que ele tem de melhor, que é o seu futebol. Nesse jogo, por exemplo, contra o Betis, o Vinícius Júnior jogou pra caramba, bicho. Ele tava voando, passando pelos caras, deslizando, e aí ele termina o jogo e o que é que falam? Que ele reclamou do seu companheiro que não estava tocando a bola para ele, que ele reclamou ao ser substituído, que a namorada estava no estádio com roupa tal e que o Vini não vai renovar com o Real Madrid, vai sair, vai para a Arábia. Cara, tudo que se fala do Vini não é de bola. É tanto barulho que acaba ofuscando o que o Vinícius Júnior sabe fazer de melhor, que é jogar bola. Eu tô mentindo? Eu tô maluco? Aí não vira, né, cara? Aí não dá futuro, Vini. É ano de Copa do Mundo, hein? E a gente tá de olho em tudo que tá acontecendo com aqueles jogadores que, ao que tudo indica, vão estar na lista final da seleção brasileira para disputar a Copa. E cara, o goleiro Bento entrou na mira de um clube da Premier League, o West Ham, que fez uma proposta oficial pelo goleirão. O brasileiro, que atualmente está jogando no Al Nassr da Arábia Saudita, pois é, como você sabe, muitas vezes eu já critiquei qualquer convocação para um goleiro que tá jogando lá na Saudi Pro League, cara. Eu não vejo sentido convocar jogador mediano que joga no Oriente Médio. Até aí, tudo bem. Obviamente, eu achei que seria ótimo para ele e para a seleção brasileira o interesse de um clube da Inglaterra. O West Ham apresentou uma proposta de empréstimo com opção de compra fixada em 10 milhões de libras. E o negócio tem chances de acontecer. E você sabe por que é que o Al Nassr estaria disposto a liberar o jogador por empréstimo com opção ou obrigação de compra? Porque o Bento, meu colega, perdeu espaço pra caramba lá no Al Nassr do Cristiano Ronaldo desde que o Jorge Jesus chegou. Isso porque ele cometeu algumas falhas e aí, cara, perdeu espaço no time, deixou de ser unanimidade e titular e desde agosto de 2025 ele não joga na Saudi Pro League. Na verdade, nesse período ele fez um jogo apenas por lá, tá? E aí, cara, é um cara que falhou na Liga Saudita, pegou banco, perdeu espaço, ficou encostado pra um Randall Mohamed qualquer lá do videogame e tá indo pra seleção brasileira, sendo convocado como se fosse um baita de um goleiro. É ano de Copa do Mundo, cara. O Brasão pegando muito, o Léo Jardim fechando gol no Vasco, o Fábio virando lenda, jogando com 97 anos, sabe? E o Hugo Souza merecendo uma estátua no Corinthians. Aí tu se enfia na Arábia Saudita, pega banco, não joga e ainda assim vai pra Copa sendo unanimidade? Ah, você me desculpa, mas isso aí pra mim tá esquisito, viu? Cara, eu sempre fui fã do Hulk, de verdade mesmo, sabe? Acho que é um jogador sensacional e o que ele fez de história no Galo, ninguém vai apagar, viu meu amigo? Só que existe um limite, que pra mim é inegociável. Não é que eu seja alguém pra impor limites pra um cara da grandeza do Hulk, mas eu penso sobre algumas coisas e tenho certeza que você nesse ponto vai me dar razão. Pra mim, o limite sempre é o sujeito, o indivíduo, entender que ele pode ser grande, importante, ídolo, mas ele jamais, em hipótese alguma, vai ser maior que a instituição. O Hulk não é maior que o Clube Atlético Mineiro. Não é, não foi, nunca vai ser nem ele e nem ninguém, rapaziada. E pra mim essa negociação pela permanência dele no Galo, que vamos nos lembrar, ele tem contrato, cara, é um absurdo. E mais absurdo ainda é ele pensar a respeito e montar uma contraproposta pro Galo. Olha, desculpa, mas pra mim,
Isso daí, essa negociação do Hulk pra permanecer no Atlético nessa temporada e nas próximas, cara, pra mim isso já virou bagunça. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu e por que é que eu acho essa situação do Hulk um absurdo? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Só que ninguém tem sangue de barata, a gente trabalha pra caramba. A gente abdica de um monte de coisa, deixa a família em casa pra vir aqui dar o nosso melhor. E o cara vem de sacanagem, só pode, velho. Só pode. Eu falei ali pro quarto árbitro que ele queria aparecer, ele falou que vai colocar na súmula. Eu falei, pode colocar na súmula, você quer aparecer. Porque você só aparece quando é pra prejudicar a gente. Quando foi no árbitro ali, o jogador caiu no chão, vocês viram. Eu fui falar com ele, ele deu as costas. Mal educado. E o próprio jogador do América falou, ele é mal educado. Eu cheguei pra ele na bolsa e falei assim, professor, é pra ser atendido? Pode chamar. 1, 2, 10 vezes. Só que no jogo contra o São Paulo, lá, o mesmo árbitro deu 12 minutos. 12. E só teve um lance lá, foi o pênalti. Mesmo assim definiu muito rápido. Aqui, o jogo todo para ele dá 6 minutos. Pô, é uma falta de respeito, eu tô cansado. Do Brasil eu tô cansado. Mais um mês aqui eu vou embora. Mais uma vez o senhor Givanildo Vieira de Souza, vulgo Hulk Paraíba, ameaçou deixar o Clube Atlético Mineiro. E aqui eu entendo perfeitamente o cara, tá? Porque naquele momento desse vídeo, o Hulk não tava negociando com o Atlético se ele ia ou não seguir no clube, sabe? Ele não tava de saco cheio do Atlético, ele tava de saco cheio do futebol brasileiro, da arbitragem e de tanta coisa que muitas vezes nem eu e nem você aguentamos mais ver no nosso futebol. Só que dessa vez, o que tá acontecendo agora, aí é diferente. E é diferente e eu não tô do lado do Hulk, do qual eu sou fã pra caramba, viu? Quero deixar isso claro. E se eu, que não sou torcedor do Galo, já vejo a grandeza absurda que ele tem pra massa atleticana, imagina como é que o torcedor do Galo não se sente a respeito do jogador. O cara chegou desacreditado pelos valores que ele assinou com o Galo, jogou muita bola e se tornou ídolo no clube. São 287 jogos com a camisa do Atlético Mineiro, 135 gols, 53 assistências. O cara é pentacampeão mineiro, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil, chegou à final de Libertadores, de Sul-Americana. Cara, o Hulk é gigante, é brabo demais, um dos maiores da história do Galo, mas não é maior do que o Clube Atlético Mineiro, isso tem que ficar claro, velho. E olha, eu tô falando isso porque olhando aqui essa situação agora, parece que o Hulk ele tá mesmo achando que ele é maior que o Galo, e ele não é, cara. Depois da temporada de 2025 não ter sido tão boa quanto foram as anteriores pro atacante que hoje tá com 39 anos, sabe, ele chegou a ficar alguns jogos no banco na última temporada, ficou na reserva e também recebeu, claro, indicação de que ele não vai ser uma peça central nos planos do Jorge Sampaoli para a equipe de 2026. Ele vai fazer parte, mas não vai ser o protagonista do projeto. E ele passou a ser especulado depois disso em outros times do futebol brasileiro. Aqui pra mim já é absurdo, tá? O Grêmio se interessou, o Fluminense também quis entender melhor a situação dele e avançou pra tirar o atacante do Galo. E aqui, olha... Ah, meu irmão, o cara tem 39 anos, ele sabe que tem 39 anos, ele sabe, eu sei, você sabe, todo mundo tá sabendo dessa parada. Ele não tem mais muito tempo jogando em alto nível não, cara. E aí o cara que é ídolo no Galo, beirando o encerramento da sua carreira, ele vai trocar de clube e jogar num rival aqui do Brasil? Pô, você tá de sacanagem, você é um cara de 23 anos, ainda tem a carreira toda pela frente, 39, Hulk. Hulk é um ídolo, Hulk talvez seja, pra mim é o maior ídolo da história do Atlético. Vocês têm acompanhado as reuniões que têm acontecido, que envolvem ele, o staff, o Atlético. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria do Atlético quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk, porque eu li isso hoje. Ao contrário. A gente ofereceu a ele uma extensão contratual até final de 2027, ou seja, mais 2 anos de contrato. O Hulk vai parar quando ele decidir parar, não quando o Atlético decidir que ele pare ou qualquer outro clube. Ele é um assunto institucional, ele não é um assunto só do departamento de futebol. Ele é muito grande para estar só na mesa do departamento de futebol. Então ele é um assunto do clube.
e tem que ser tratado de forma institucional, interno e institucional. Eu não vou entrar em detalhes com vocês sobre o que está sendo conversado, sobre o projeto apresentado, sobre os detalhes que foram conversados nas reuniões, que se diz respeito às partes que estão ali sentadas. Não vou entrar nisso com vocês. O que eu confirmo para vocês, que o principal é, ninguém da diretoria do clube deseja que ele saia. O Hulk é um ídolo, o maior ídolo da história para mim, e ele tem tudo para de ídolo se tornar uma lenda, representando o Atlético para sempre. Olha, sinceramente, se fosse o Galo mandando ele embora, eu ia entender de boa, sabe? Não só eu, mas acredito que o torcedor do Galo também. Mas não, cara, o Galo não tá mandando ele embora. Ele tem contrato com o clube. E a diretoria, sabe, não só sabe que ele tem contrato, como também chamou o jogador para uma reunião, mostrou para ele a importância dele para o clube, mostrou para ele que eles estavam dispostos a muito mais do que utilizar o jogador na próxima temporada, mas também, quando tirá-lo de campo, colocar ele de vez na história do Galo, velho. A diretoria mostrou que a ideia era entregar um projeto pós-carreira para o jogador dentro do clube, sabe? Fazer um documentário sobre ele, mostrando a importância dele para o Galo, mostrando o final da carreira do Hulk, um documentário sobre isso, e até mesmo uma estátua do jogador no clube, velho. O Hulk se emocionou com a proposta na reunião, ficou balançado. A ideia de ir pro Fluminense já não agradava tanto o Hulk assim. Ele saiu da reunião emocionado com o que a diretoria mostrou pra ele. E aí ele foi pra casa e adivinha só? Pediu um tempo pra dar uma resposta. E a informação é que ele vai apresentar uma contraproposta pro Galo. Pô, sinceramente, com todo respeito, o Hulk tá de sacanagem, né, velho? Uma contraproposta? Ele vai querer o que mais? Ele quer 2 estátuas? Quer saber que o clube vai o quê? Toda terça-feira alguém da diretoria vai ter que ir lá lamber o dedão do pé direito dele? Pô, quer negociar o tamanho do quê? Da tanajura que vai ter na estátua? Pelo amor de Deus, irmão, na moral, pra mim, o Galo fez tudo o que dava e que precisava fazer pelo Hulk. Se não é do agrado dele tudo isso, tem contrato com o clube, vai ganhar renovação de mais um ano, sabe? Se ele não quer tudo isso, um documentário, não quer entrar pra história, ter uma função depois da carreira dentro do Galo, ganhar uma estátua no clube, se nada disso pra ele é suficiente, então mete o pé. Na moral, Hulk, mete o pé. Eu não sou de perder a linha não, tá? Mas cara, aí já é fazer doce demais e na moral, ó, Galo tem que estar diabético pra essa situação, tá, meu amigo? Aqui não é uma questão de dinheiro. O Hulk não precisa mais de dinheiro e nenhuma proposta de Fluminense ou de clube nenhum vai ser tão mais interessante financeiramente do que a do Galo. É uma questão do Hulk querer jogar mais, de seguir sendo útil dentro de campo. Mas isso não é a diretoria que vai entregar pra ele, não é nem o Sampaoli. Se o Hulk quiser ser importante dentro de campo, quiser esticar mais a carreira, isso depende só dele. É ele que tem que mostrar pro treinador nos treinos, quando ganhar chance em campo, mostrar pra torcida que ele tem que seguir jogando e ser protagonista. Essa função de dar pra ele mais tempo em campo, só quem pode dar é o próprio Hulk. E se ele não tem isso no Galo, pode apostar que lá no Galo, que ele é ídolo, se ele não vai ter isso, ele não vai ter isso em lugar nenhum. O Fluminense não vai contratar ele com promessa de titularidade de minutos em campo. Se o Hulk não tem isso no Galo, não tem em nenhum clube. Sinceramente, gosto do Hulk, já falei isso várias vezes no vídeo, tá ficando até repetitivo. Mas irmão, a coisa é simples. A proposta tá aqui. Você quer? Que top, você é ídolo. Não quer? Continua sendo ídolo, a história não se apaga, mas vaza. Contraproposta é o cacete, tá? E é aquilo que falam, né? Você é grande, o Hulk literalmente, mas não é 2. E não gostou do que estão oferecendo? Tchau e benção, irmão. Vai lá passear, vamos ver se te oferecem o mesmo em outro lugar. Eu tô errado? Eu tô maluco? Comenta aqui a sua opinião, quero saber o que você pensa e não esquece do like no vídeo, beleza? Olha, eu também queria falar de uma coisa que pouca gente deu atenção, mas é algo que eu andei pensando aqui, viu? Cara, o Caio Paulista foi apresentado lá no Grêmio. Ele chegou por empréstimo, emprestado pelo Palmeiras até o final do ano e faz a gente pensar como às vezes jogador de futebol escolhe o caminho do dinheiro, sabe? E acaba quebrando a cara. E é claro que tudo isso é relativo, viu? Principalmente porque passar os últimos anos por Palmeiras, Atlético Mineiro e Grêmio não é quebrar a cara pra ninguém, eu sei disso. O problema é que desde que o lateral deixou o São Paulo fazendo piadinha do clube do Morumbis,
ele não conseguiu jogar mais em lugar nenhum. Ele viveu um ano maravilhoso em 2023 com a camisa do Tricolor Paulista, foi campeão, jogou bem, tinha tudo para seguir jogando muito no São Paulo, mas ele recebeu uma proposta melhor do Palmeiras financeiramente e aceitou. E até aí, meu irmão, tudo bem, faz parte do negócio. Só que ele saiu fazendo piadinha com o São Paulo, que nunca fez mal nenhum pra ele. A torcida sempre abraçou o Caio Paulista. Mas ele, pra fazer média com a torcida rival, provocou o torcedor, o clube, e isso não pegou nada legal, tá? O resultado tá aí. Não jogou nada no Palmeiras, saiu de lá chutado por empréstimo pra ir jogar no Galo. No Atlético Mineiro também não conseguiu se firmar e agora foi emprestado pro Grêmio, onde ele chega, como eu disse, lá no começo, muita gente não deu sequer atenção pra isso, sequer sabem que o Caio Paulista foi pra lá. É verdade que o jogador tá diferente, outro cabelo, novo visual, e eu espero que tudo dê certo na vida dele e na carreira dele. Mas se você me perguntar se eu acredito, sinceramente, olhando toda a carreira do Caio Paulista, me parece muito mais que um caso de encaixe, que deu certo e que o ano do São Paulo foi uma exceção na carreira dele, do que o contrário. Mas eu queria saber de você, o que você acha? Ele vai dar certo no Grêmio? Comenta aí e vamos ver o que você acha disso tudo. E a situação do Gerson, hein, cara? Pois é, olha, assim, a coisa tá caminhando exatamente como já se esperava lá no início das negociações. O Cruzeiro trata o jogador como prioridade no mercado. Sabe que é um negócio difícil de acontecer, mas já tem um acordo tanto com o jogador quanto também com o Marcão, que é seu pai e empresário. E eles gostaram do que ouviram do Cruzeiro, do projeto, da proposta. O interesse do Gerson ainda é o mesmo, jogar a Copa do Mundo com a seleção brasileira. E já ficou claro para todo mundo que está acompanhando o caso que o meio-campista se arrependeu de ter acertado com o Zenit da Rússia. Só que os russos não tem nada a ver com isso e nem estão nem aí para isso, tá? Os caras sabem do interesse do Gerson de sair e não vão facilitar em nada a vida dele. Se ele quiser sair, vai ter que pagar o que eles estão pedindo hoje pelo jogador. E se fala em algo na casa de 40 milhões de euros. A primeira proposta do Cruzeiro chegou ao valor ali de 24 milhões de euros pelo jogador, 1 milhão de euros a menos do que os russos pagaram. Ou seja, na negociação tinha dinheiro envolvido, 12 milhões de euros em dinheiro, mais a ida do zagueiro Jonathan Jesus para a Rússia, que é avaliado em cerca de 12 milhões de euros e é um jogador que interessa ao Zenit, já procuraram pelo zagueiro antes. Ainda assim, o clube russo recusou a proposta e quer que o Cruzeiro suba a oferta. A esperança é que o negócio saia, é verdade, todo mundo acha que vai caminhar para um final positivo, mas o Gerson não vai forçar a saída. O próprio Marcão já disse várias vezes em entrevista que tudo depende do Zenit. E o Cruzeiro já sabia disso desde o começo. Mas eu pergunto pra você, torcedor, será que vale tudo isso, todo esse esforço, esticar tanto a corda assim pra contratar o Gerson? O que você pensa? Comenta aí. Cara, que loucura o que tá acontecendo em 2026. O ano mal começou e a gente já teve todo tipo de notícia. Tem loucura envolvendo famosos, celebridades, gente se perdendo ao escalar montanha e tanta coisa em tão pouco tempo que é claro que o futebol não ia escapar impune. E olha, teve um caso que já parou o Brasil e voltou a ser assunto por conta de um passaporte que foi encontrado lá em Portugal. Eu tenho certeza que você se lembra do caso da Elisa Samúdio, que envolveu o goleiro Bruno, que na época era goleiro do Flamengo, e a gente contou essa história aqui no canal. Cara, o que acontece é que mesmo com as investigações, prisões e condenações, nunca nenhum vestígio do corpo dela foi encontrado. E já existiram diversas teorias sobre o que aconteceu e uma delas falava justamente da modelo tá viva. Então do nada apareceu um passaporte dela lá em Portugal. Obviamente levaria muita gente à loucura e um monte de perguntas foram novamente lançadas sobre esse caso, em que tudo é muito difícil de entender. Mas o que é esse passaporte? Que conversa é essa? O que é que está acontecendo afinal? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje. A equipe do Léo Dias desembarcou aqui em Portugal para trazer uma bomba que pode mudar totalmente o destino de uma investigação que dura anos. Eu estou aqui na frente de uma pessoa que encontrou o passaporte de nada mais, nada menos que Elisa Samúdio. Nós não podemos identificar quem é essa pessoa, eu vou chamar ele apenas de José. Ele não vai aparecer, vamos distorcer a voz dele. Primeiro que é um assunto muito delicado, segundo que ele teme pela segurança dele e da família dele.
E terceiro, que esse documento vai sair daqui diretamente para a Embaixada Brasileira aqui em Portugal, para que as autoridades possam aí fazer tanto as investigações quanto retomar este caso. José, quando você encontrou esse documento, qual foi a primeira coisa que passou pela tua cabeça? Olha, quando encontrei o documento e vi de quem era, por se tratar de uma pessoa que foi um caso que teve grande repercussão no Brasil e no mundo inteiro, já fiquei em choque, né? Porque pela foto eu já sabia quem que era a dona. Em uma das minhas voltas para casa, que trabalho longe, fico 15 dias, 20 dias fora de casa, ao entrar na sala para pegar uma roupa, no estendal, por curiosidade, tinha uns livros na estante e fui ver. Mas só para explicar para o telespectador, é uma casa compartilhada, né? Sim, é uma casa que tem 4 quartos, a gente ocupa um dos quartos e temos acesso à cozinha, sala, a casa de banho e temos acesso ao resto da casa, sim. Então, são a sua família e mais outras 2 famílias que compartilham da mesma residência. É a minha família, eu, minha mulher e uma filha pequena, e mais um outro rapaz e mais uma senhora. Então, para entender, essa sala é compartilhada. Então, em um momento que você teve que pegar um livro, alguma coisa na sala, foi aí que você encontrou? Sim, eu fui apanhar uma roupa no estendal. Aqui em Portugal, a gente mora em apartamento e não tem acesso à área para estender roupa, então colocamos no estendal. O local mais adequado, é mais arejado, pega bastante claridade, é na sala. Então, quando cheguei do trabalho, fui apanhar uma roupa para tomar um banho, vi um livro, tive uma curiosidade de chegar perto e ver o livro. Lá estava, em cima de um livro, visível, esse documento. De imediato, abri, né, para ver o que era, de quem que se tratava, curiosidade também, né. Abri e vi logo de quem era. O que você sentiu? Na hora fiquei em choque, porque não é uma pessoa qualquer. Eu não sabia o que eu fazia na hora. Não sabia o que fazer, realmente. Sabia que eu teria que entregar às autoridades de imediato. Mas qual autoridade? Não sei qual. Procurei na internet, logo contactei a equipe do Léo Dias, que me deu todo o apoio, suporte, e me auxiliaram a entregar esse passaporte, né, que é o certo, o correto. Irmão, isso aqui é um caso delicado, então a gente vai tratar tudo com muito cuidado para não desrespeitar ninguém, beleza? O caso da Elisa Samúdio chocou o Brasil inteiro. A modelo se envolveu com o goleiro Bruno, que na época era jogador do Flamengo, existia até uma negociação para ele jogar no Milan da Europa, sabe? E teve um filho com o jogador na época. Na época houve muita notícia sobre uma relação que era conturbada, complicada entre os dois, a respeito da paternidade da criança, até mesmo com ela dizendo que vinha recebendo algumas ameaças. Um amigo dele que tem fotos no site da Globo, branquinho, que foi criado com ele de infância, desde infância, um tal de Russo e um negão, só que então o negão foi sempre simpático, os mais folgados eram um macarrão. E esse tal de Russo que eles não são daqui, são de Minas Gerais, da cidade dele. E aí? Aí ele pegou, começou a me bater, falou assim, você não queria se aparecer, você foi no jornal rindo, falando que você ficou com isso, com aquilo, me deu 2 bofetões enormes na cara. Aí ele pegou e ficou rodando, falou assim, não sei se eu te mato, não sei o que eu faço. Eu falei assim, se me matar é pior porque as pessoas vão atrás de você. Aí ele falou assim, aí ele pegou e falou, mas se eu te matar e te jogar em qualquer lugar, não vão descobrir que fui eu. O que acontece é que a Elisa Samúdio desapareceu em 4 de junho de 2010, depois dela comunicar a alguns amigos que ela ia realizar uma viagem. E desde então, a jovem de 25 anos na época nunca mais foi vista. A partir desse momento, a Elisa foi considerada morta depois de suspeitos assumirem o assassinato. O Bruno, que era goleiro do Flamengo, foi condenado a mais de 22 anos de prisão, acusado de homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Alguns condenados pela morte da Elisa ainda contaram versões sobre o que teria acontecido com a mãe do filho do ex-goleiro. As confissões indicam que a modelo foi estrangulada e depois de morta ainda foi esquartejada, cara. Mas nunca encontraram, como eu disse pra você, os restos mortais da modelo. As versões nunca foram totalmente provadas, uma vez que a polícia nunca conseguiu encontrar os restos mortais da atriz.
Houve uma teoria de que ela foi dada aos cachorros, que ela foi enterrada no matagal, que ela foi esquartejada, mas nenhuma dessas possibilidades a polícia conseguiu confirmar. O Bruno cumpriu pena e hoje ele está respondendo o processo em liberdade condicional. Esse é o tipo de caso que parece que a gente nunca vai ter uma resposta definitiva, com algumas pessoas acreditando até mesmo na inocência do goleiro, como a gente viu recentemente viralizando na internet. Eu sempre acreditei na sua inocência. O que você me diz? Cara, que nada até hoje foi provado, né? Então, eu acredito em ser inocente, mesmo sendo a decisão da justiça contrária. Mas, vida que segue. E é claro que essa discussão definitivamente se reacendeu nas redes sociais quando esse passaporte apareceu lá em Portugal. Para muita gente era um indício de que ela tá viva, mas é preciso ter calma com tudo isso, irmão. Primeiro porque isso é um passaporte que foi entregue para as autoridades, o consulado brasileiro lá em Portugal, que ainda não se pronunciou oficialmente sobre o documento. E segundo, porque parece um passaporte que foi perdido, já que ele tem uma data de entrada no país europeu em 2007. E aí você fala, tá, mas o que isso tem a ver? Irmão, obviamente que se ela teve um filho no Brasil, estava aqui em 2010, ela já havia voltado para o nosso país. Mas é claro que muita gente ficou abismada e sem reação com a notícia de cara, sabe? Eu mesmo fiquei surpreso. Na hora que eu vi, eu falei, caramba, já imaginou que virada nessa história toda? Mas aí quando você vai entender melhor o que foi que aconteceu, aí você já percebe que, cara, não é nada disso, é só um documento, pelo menos por enquanto. E se você acompanhou o caso, você vai se lembrar que lá em 2012 houve uma denúncia investigada pela polícia e levantada pela defesa do goleiro Bruno de que a modelo havia fugido do país com um nome falso, ido para a Bolívia e depois se mudado para a Europa. E é claro que todo mundo de hoje com essa informação, já que hoje a informação corre muito antes da gente conseguir verificar se ela é verídica ou não. O pessoal falava antigamente que a mentira tem perna curta, né? Mas hoje ela é carregada por tanta gente que, cara, consegue ir muito mais longe e muito mais rápido do que se pode imaginar. Então é preciso ter muito cuidado com o que a gente ouve e, com certeza, com o que a gente divulga. O que eu sei até aqui é que foi um documento encontrado, um passaporte, que pode ter sido perdido por ela lá atrás, levado por outra pessoa, até para despistar sobre o caso, sabe? De repente foi colocado em um lugar para ser encontrado e não foi encontrado tão cedo quanto se esperava. Vai que isso era uma estratégia para, sabe? Ó, ela fugiu mesmo, ela tá viva, nunca encontraram o corpo, acharam o passaporte dela. Então, sabe? São tantas coisas, possibilidades sobre isso, que a gente só consegue mesmo especular sobre o que aconteceu. A família da Elisa Samúdio se manifestou, disse que eles não acreditam que ela tá viva e que a avó, no caso a mãe da Elisa Samúdio e o Bruninho, né, a avó do Bruninho, ela, cara, Dona Edna, se ela não aguenta mais esse caso, que ela não tem paz com tudo isso que sai de informação sobre esse caso. É claro que no meio de tantas possibilidades, passa pela nossa cabeça. Já imaginou, cara, se essa mulher tá viva? Seria com certeza uma das maiores loucuras da história e isso ia ser transformado no maior documentário investigativo da história do futebol, quiçá das histórias reais aí. Mas nesse barulho todo, eu só me pergunto como é que não tá a cabeça do guri, sabe? O Bruninho, a criança na época, que hoje tem 15 anos, é goleiro do Botafogo, foi convocado algumas vezes para a seleção brasileira de base, dizem que ele é muito bom goleiro. Imagina como não fica bagunçada a cabeça do garoto com todas essas informações desencontradas a respeito do caso. Enquanto a gente pensa que seria uma loucura qualquer possibilidade, imagina para a cabeça dele, não é imaginar tantos cenários que também seriam possíveis. Cara, ele é um menino muito do bem, tem uma entrevista dele lá no canal do Cartoloco, se você quiser conhecer mais o garoto, ver como ele trata sobre tudo isso, corre lá o canal do Cartoloco, cara, o Cartoloco fez um trabalho incrível, assim, sabe, com uma leveza tranquila, falando com o garoto sobre coisas muito positivas e principalmente sobre a carreira dele, e aí se você quiser conferir melhor, corre lá, vai conhecer melhor a história do garoto, e cara, sobre esse caso, só ter calma, sabe? Não sai divulgando qualquer tipo de informação. Antes pensa, dá um Google, custa nada, faz uma pesquisa lá, dá uma olhada antes de você falar sobre qualquer coisa, porque tudo isso ainda tá muito numa fase de barulho. Imagina só, a pessoa achou o passaporte e a primeira pessoa que ela pensou em procurar foi o Léo Dias, cara. Isso é uma loucura total. Logo Léo Dias. Absurdo, né? Mas daí a informação. Queria saber o que você pensa disso. Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Tá cada dia mais difícil ser torcedor do São Paulo, viu? O meu tricolor de coração vive um universo que, meu amigo, não tá fácil, viu?
Você já deve ter visto o Rodriguinho jogar no São Paulo. Pois é, parece ser um garoto de muita qualidade, mas que ainda não se firmou. Ele oscila muito e parece que falta ainda dar aquele passo para se tornar um jogador que tanto se apostou que ele seria no São Paulo. O que acontece é que o Rodriguinho tá muito mais perto de deixar o tricolor paulista do que de permanecer no clube. E até aí, tudo bem, futebol é assim mesmo, entre idas e vindas. Jogadores vêm, vão, só que o Rodriguinho, velho, é um cara que o São Paulo, nos últimos meses, não procurou para renovar o contrato. E por isso, o staff do jogador entendeu que ele não vai seguir no tricolor paulista. E ele tem contrato só até o final do ano com o São Paulo. E no meio do ano, já pode assinar um contrato com qualquer equipe e sair de graça no final da temporada. Isso também acontece, já aconteceu com o meu, com o seu time normal. Mas aí eu tenho uma dúvida. Como é possível que o Rodriguinho interesse ao Botafogo, que estava pensando em abrir negociação pelo jogador, fez uma sondagem pelo atleta? Como é possível que o Red Bull Bragantino esteja preparando uma proposta pelo meia? Como é possível que clubes da MLS, clubes menores do futebol europeu, mostrem interesse pelo jogador e ele só não presta pro meu São Paulo? Logo pro meu São Paulo, que não tem condições de fazer grandes investimentos, mas tem uma tranquilidade absoluta para abrir mão de um jogador que pode crescer e que muita gente aposta que vai crescer nos próximos anos. O São Paulo não virou especialista em destruir o que ele constrói. Não é só isso não, tá? O São Paulo, meu amigo, virou especialista em destruir o sentimento de paz do seu torcedor. Sabe, ou ele vende um garoto formado no clube a preço de banana pra fora, ou ele faz como vai fazer com o Rodriguinho, perde de graça. Em 2025, é verdade que o Rodriguinho, que já tem 21 anos, não teve um ano brilhante. Fez 28 partidas, só 13 como titulares, sofreu com lesões e oscilou durante a temporada. Mas, velho, ele teve alguns bons momentos. Falta algo mais? Falta entregar mais? Ter mais regularidade? Sim, eu concordo. Mas pra mim, é no mínimo esquisito você, que não pode fazer grandes investimentos, abrir mão de um jogador que tanta gente aposta que pode entregar mais. O Flamengo, que é uma das maiores promessas do Corinthians nos últimos anos, e você já deve ter ouvido falar que o Flamengo está montando uma estratégia de Bayern de Munique no futebol brasileiro, que seria realmente como o clube alemão faz lá na Bundesliga, se reforçar contratando os principais jogadores do país, deixando seu elenco cada vez mais qualificado e enfraquecendo cada vez mais os seus adversários. E nessa brincadeira, o Mengão sondou a situação do Breno Bidon do Corinthians. A informação é da Monique Danello, lá na TNT Esportes. E olha, sinceramente, eu entendo o Flamengo. O clube tem dinheiro, tá na crista da onda e tem que fazer o que é melhor para os seus interesses. Mas eu acho que é muito difícil essa estratégia funcionar aqui no Brasil. Primeiro porque aqui tem uma rivalidade muito mais evidente do que no futebol alemão. Não é algo tão simples você tirar jogadores titulares de grandes equipes aqui, cara. Já que todos os clubes daqui se veem em condições de brigar por títulos. O Flamengo viu a dificuldade de tirar o Caio Jorge do Cruzeiro, o Brazão do Santos e também com o Breno Bidon, pode apostar que não vai ter moleza, velho. O garoto vem de uma temporada absurda, tem muita personalidade, conquistou a Copa do Brasil jogando muito bem e é um cara que tem mercado lá fora. O futebol europeu olha pro Breno Bidon com muito interesse no jogador. Em fevereiro de 2025, o Corinthians já tinha recusado uma proposta de um clube da Premier League pelo meio-campista. Na época era algo em torno de 15 milhões de euros. Então hoje, com a temporada que ele teve, pode apostar que o Corinthians não vai aceitar algo menor do que 150 milhões de reais para liberar o jogador. E posso dizer que, pelo que eu conheço de futebol brasileiro, pro Flamengo é mais caro. Mas e aí, o que você acha disso? Vale a pena pro Flamengo investir pesado no Breno Bidon e tirar o jogador do Corinthians? É bom negócio pro Corinthians e pro jogador também? Comenta aí. Eu me acostumei a torcer pro São Paulo quando esse clube dava orgulho pro seu torcedor. Sem meias palavras aqui, tá? Eu achava meu clube muito melhor do que os outros, irmão. E hoje eu faço piada, mas eu achava mesmo que o meu São Paulo, meu tricolor paulista, tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo, antes de todos os outros, eu achava que o meu clube era mesmo soberano, sabe? Só que tudo isso acabou, velho. Ficou pra trás, é passado, sabe? As tuas glórias vêm do passado, porque hoje o meu time, o clube do meu coração, tá destruído, corroído por ratos que estão sugando e destruindo o São Paulo e que transformaram um clube que já foi exemplo de gestão em uma vergonha nacional. E essa vergonha, esse vexame, destrói o torcedor e o orgulho dele pelo clube que ele ama.
Eu falo isso e nesse ponto acho que representa o sentimento do torcedor. Mais uma vez o São Paulo foi parar em página policial, cara, com nota de escritório de advocacia, escudo do clube, junto com informações de investigação da polícia, denúncia de corrupção e o nome do presidente da instituição envolvido em tudo isso. Olha, eu vou te explicar melhor do que é que eu tô falando, que notícia é essa, não sei se você já tá sabendo o que aconteceu, mas antes é o seguinte, cara, se inscreve aqui no canal se você ainda não é um inscrito, porque assim você apoia o nosso trabalho e ajuda a gente a fazer mais conteúdos como esse e te manter informado de tudo que tá acontecendo. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futeflix e aqui todos os dias eu trago pra vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol pra você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, se inscreve agora e deixa um like no vídeo, beleza? E a dívida que aumentou? Claro que aumentou, porque nós estávamos mantendo esses jogadores. O São Paulo foi o clube que menos vendeu atletas. Quando tinha uma possibilidade do Pablo, ele se machucou, né? Foi uma contusão difícil, está treinando, graças a Deus está bem. E muita gente não sabe, é aí que eu entro para vocês explorarem a venda do Beraldo. Nós ficamos apenas com 60%, porque já tínhamos os outros percentuais, como muitos dos casos, já com empresários. Então, às vezes a receita que é anunciada, ela não tem o valor líquido, né? Ninguém sabe, só quem está no caixa, gerindo o caixa é que sabe. Então esse é um processo, por isso que nós estamos pensando de forma estratégica aqui. Mas eu acho que vai dar para fazer um time competitivo. E vejam, eu outro dia olhei e vi demasiadamente comunicadores dizendo risco de rebaixamento. Meu Deus, vamos analisar. O São Paulo foi sexto colocado no Brasileirão. Há muito tempo não ia direto para o Brasileirão. Como é que esse mesmo elenco, e não vai ser o mesmo, porque nós vamos fazer mexidas pontuais, como é que esse mesmo elenco agora tem risco de rebaixamento? Eu não sei se é uma análise de terror, eu não sei se é uma análise precipitada, eu não sei se é uma análise de colocar, de povoar a instabilidade. Mas quando eu leio isso, eu falei, puxa vida, não é possível, porque nós fizemos uma janela que vieram 10 jogadores. Podemos recapitular. Tem uns que foram bem, outros não. Veio o Bobadilha, que é um grande jogador, até de nível internacional. Veio vários outros, o Eric, etc. O André Silva, o centroavante. Então, eu acredito que esses jogadores, com o Ferreirinha e com os que vieram, poderão, juntamente com alguns ajustes pontuais que nós vamos trazer, fazer um São Paulo competitivo. Foi manchete em todo lugar hoje. A Polícia Civil está apurando movimentações sobre possíveis irregularidades financeiras no São Paulo. E uma das frentes dessa investigação é que R$1,5 milhão foram depositados em uma das contas do presidente do São Paulo, o excelentíssimo Júlio Casares. Olha, sabe quando o torcedor não aguenta mais tanta porrada, tanta porcaria sendo ouvida? Quando é tanta decepção que você até perde o interesse, não no seu clube, mas no futebol no geral? Esse é o sentimento que eu tenho hoje e que imagino que você, torcedor, compartilha comigo, sabe? Cara, nessa investigação encontraram 35 saques em espécie nas contas do São Paulo, totalizando R$11 milhões. Cara, são R$11 milhões sacados em espécie, em mais de 35 saques. E que essa palavra sirva de exemplo, sabe? O relatório do COAF aponta, de acordo com uma reportagem sensacional lá do UOL, que fez um trabalho incrível, que esses valores de R$1,5 milhão entraram na conta do presidente Júlio Casares entre janeiro de 2023 e maio de 2025. E que essa, obviamente, foi a maior fonte de renda do mandatário nesse período, que os salários que ele recebe do São Paulo correspondem só de 20% do que ele tem na sua conta, e o restante foram dessas movimentações. A coisa é tão bizarra nessa história toda, que existe uma prática no mercado chamada de... No mercado não, né? Uma prática chamada de smurfing, que é uma técnica para burlar o sistema de investigações do COAF, sabe? Que ele significa diretamente o seguinte: se você faz um depósito de R$50 mil lá num dia, o COAF é notificado, e aí ele investiga a origem desse dinheiro. E para isso, os caras que tentam burlar o sistema do COAF fazem esse smurfing, que seria o quê? São vários depósitos separados por dia para não disparar o alerta do sistema, e nesses depósitos, na conta do Casares, os valores foram depositados todos em valores pequenos, todos ali dentro de um limite que não ultrapassassem
49 mil reais. Lembrando que o limite é 50. E até 12 depósitos chegaram a fazer no mesmo dia. Os advogados, através do escritório de advocacia lá, que o Júlio Casares contratou, os advogados muito competentes, já emitiram uma nota. Disseram que o dinheiro é lícito e que vão provar isso quando for a hora. E o presidente do São Paulo já justificou, dizendo que esses recebimentos são bonificações por campeonatos do São Paulo. Ou seja, ele se mimou com bonificações do São Paulo. Pelo menos foi o que eu entendi. Mas é claro que eu posso ter entendido errado, porque sabe como é, né? Isso aqui não é uma acusação. É que eu sou muito burro mesmo e eu posso ter confundido, entendeu? Tem um vídeo do Gabriel Sá falando sobre isso e eu faço questão de mostrar pra você. Peço licença pro Gabriel Sá, se não gostar eu removo, não tem problema. Mas o vídeo dele é tão didático falando sobre isso e o Gabriel consegue falar sem perder a linha como eu, que eu acho que isso pode ajudar você a entender melhor. Se liga só. Reportagem mais que bombástica publicada na manhã dessa terça-feira no site do All Sport, apurada pelos craques Pedro Lopes e Danilo Lavieri, aponta que a polícia investiga mais de 1.500.000 reais que foram depositados em conta ligada ao presidente do São Paulo, Júlio César Casares. Vem entender os detalhes nesse vídeo. Relatórios financeiros do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, apontam que Júlio Casares recebeu 1,5 milhão de reais em depósitos em dinheiro na sua conta corrente entre janeiro de 2023 e maio de 2025. O valor corresponde, de acordo com os documentos, a 47% da renda de Júlio Casares no período investigado. É a maior fonte de renda do Cartola nos meses que foram analisados. Os depósitos em dinheiro foram executados de forma fracionada, e isso é uma prática que é chamada pelo COAF de smurfing, que é uma tentativa de burlar os mecanismos de controle. Há, por exemplo, o registro de 12 depósitos em um único dia e de operações que chegam a 49 mil reais, tendo em vista que o limite para que o COAF seja notificado automaticamente é de justamente 50 mil reais. O presidente Casares chegou a justificar ao banco seus vencimentos como recursos recebidos em espécie do São Paulo referente à bonificação de campeonatos. Os documentos ainda apontam que a conta de Casares era usada de forma sistemática para beneficiar e custear gastos de Mara Casares, ex-esposa do presidente do São Paulo e atualmente diretora licenciada do seu cargo após polêmica dos camarotes. Foram pagos mais de 100 boletos bancários que foram emitidos em nome de Mara Casares, ex-mulher do presidente do São Paulo. Além disso, mais um escândalo foi publicado pela reportagem do UOL. A Polícia Civil investiga 35 saques em dinheiro que foram executados nas contas do clube entre 2021 a 2025 e que totalizam o valor de 11 milhões de reais. O documento aponta um expressivo volume de retiradas em espécies feitas a partir da conta jurídica do São Paulo. O relatório, porém, não mostra o destino do dinheiro. A reportagem do UOL, o São Paulo afirma que irá apresentar a contabilidade de todos esses valores. A investigação que diz respeito a Júlio Casares vai em outra direção. Não há até este presente momento qualquer evidência que ligue os saques aos depósitos na conta do atual mandatário do São Paulo. Pô, se você ainda não acompanha o Gabriel Sá, segue ele lá, velho. O conteúdo dele é sensacional. Vale a pena acompanhar para saber tudo de São Paulo mesmo, tudo que tá acontecendo no clube de bastidor, ele manja muito. Isso é se você tiver estômago para acompanhar tudo, porque olha, o São Paulo ultimamente, meu Deus do céu, viu? Eu, sinceramente, perdi o tesão por futebol por causa desses caras, velho. Eu não sinto mais prazer de acompanhar o meu time, bicho. Eu sou São Paulino mesmo, sabe? Eu gosto de futebol. Poxa, uma das minhas maiores alegrias era ver meu time jogar, sentar, pegar uma cervejinha, sabe? Pegar um amendoinzinho ali, um tira-gosto, ver meu time jogar, começar a cornetar ou falar bem ou mal de alguém. E hoje a minha alegria de verdade é quando não tem jogo do São Paulo. Eu prefiro ver jogo de outro time do que do meu, cara. Os caras conseguiram tirar do torcedor a alegria de torcer, de vibrar, de xingar um jogador. Eu não xingo mais jogador, não é culpa dele, tá ali, entende? Fizeram a gente perder o prazer de acompanhar o clube. Eu hoje tenho nojo de tudo que se trata do São Paulo, velho. Você que me acompanha aqui deve ter notado que eu elogio vários clubes, falo da história deles, mas eu não falo do São Paulo, sabe? Nem mesmo quando ganha.
velho, eu não consegui comemorar direito o título da Copa do Brasil, sabe? Porque eu sei muito bem o que essa diretoria vem fazendo há muito tempo. Eu nunca compactuei com as diferenças do discurso para a prática do São Paulo. Procura no canal, procura nas minhas redes sociais, procura onde você quiser. Não tem elogios meus para essa diretoria. Nunca, nem no momento que essa diretoria tava lá se achando na crista da onda, com muita gente achando que esses caras eram corretos quando venceram a Copa do Brasil. A verdade é que esses caras, velho, sempre foram isso aí. O discurso é um, a prática é outra. E agora pra mim, sem acusar ninguém, mas vendo vazar essas atrocidades que estão em altura de investigação, não tô condenando ninguém, só reforçam o que pra mim já é exatamente o que é isso, sabe? Esses caras destruíram o meu clube de coração. Infelizmente, o São Paulo era soberano. Assim que essas diretorias assumiram, desde lá do Aidar, sabe? Desde o mandato, o terceiro mandato do Juvenal Juvencio, o São Paulo foi de soberano para só beirando o desastre. Essa é a verdade. E eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo? Eu tô errado? Comenta aí. Quero saber o que você pensa sobre toda essa situação.